Último videozinho de dilatação, tá? Vou comentar agora sobre a dilatação anômala da água, comportamento anômalo da água. Esse termo anômalo vem de quê, gente? Ó, comportamento anômalo da água. Eu gosto de frisar bastante que essa anomalia da água não acontece em qualquer temperatura. Esse comportamento anômalo vem de quê? Anormal. Pega o dicionário lá. Vem de quê? De diferente. Então, é porque a água vai ter um comportamento diferente, a dilatação vai ter um comportamento diferente nesse intervalo aqui, que é de 0 graus Celsius até 3,98 graus Celsius. Isso aqui a gente pode aproximar para 4 graus Celsius. Esse é o intervalo de anomalia da água. Desde o primeiro dia que eu estou falando sobre dilatação, eu estou falando o quê? Que se eu aqueço a matéria, ela dilata, expande. Se eu resfrio a matéria, ela contrai, diminui. Se a água vai ter um comportamento anormal de 0 a 4 graus Celsius, ela vai se comportar de maneira diferente. Quando eu aquecer ela de 0 até 4, o normal não é dilatar, ela vai contrair. E quando eu resfriar ela de 4 até 0, o normal, quando você resfria, é o quê? Diminuir de tamanho. Ela não vai diminuir, ela vai o quê? Aumentar. Um exemplo típico disso aí acontece todos os dias na nossa casa. Você coloca, por exemplo, um gelo para fazer na sua casa. Pega aí, faça a experiência agora, se quiser. Pega uma garrafa e encha de água até o limite, vede e bote no congelador. O que vai acontecer? Quando essa água estiver passando de 20 para 15, de 15 para 10, de 10 para 5, ela vai estar sendo resfriada e ela vai estar diminuindo de tamanho. Só que quando chegar em 4 graus, que é quando ela começa a tender a querer congelar, de 4 graus até 0, quando ela for resfriada, ao invés de diminuir, ela vai expandir, crescer. O que vai acontecer com a garrafinha? Não suporta, quebra, rompe. Isso acontece o tempo todo, tá? Graças a esse fenômeno da dilatação, da anomalia da água, de que quando eu aqueço ela, ela contrai. E de quando eu diminuo a temperatura dela, resfrio, ela aumenta de tamanho, vai existir diferença entre densidade da água e densidade do gelo. A densidade da água é em torno de 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 grama por ml. A densidade do gelo é diferente. Graças a isso, o gelo boia na água. Acredite, por causa dessa anomalia da água, em regiões muito frias, continua existindo vida marinha. Por que continua existindo vida marinha? A densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Então, a parte de água que congela vai para a superfície. Como ela vai para a superfície, ela boia na água, vai criar o quê? Uma carcaça aqui, ó, de gelo. E essa tampa de gelo sobre a água, tá? O gelo é um isolante térmico. Faz com que deixe de haver essas trocas de calor. Como vai deixar de haver essas trocas de calor, eu vou ter uma temperatura, tá certo? Aqui, diferente no caso dessa de 0 a 4 graus Celsius, e essa água não congela. Continua existindo o quê? Vida marinha. Continua existindo o quê? Água, tá? Tem 2 gráficos que eu gosto de fazer o paralelo para você entender essa anomalia da água. É o que a gente está tratando agora, que é temperatura em graus Celsius e volume. Vou marcar 0, vou marcar 4 e quaisquer valores acima de 4. O que acontece quando você pega a forma de volume para mim, ΔV é VO vezes gama vezes delta teta. A variação de volume é diretamente proporcional ao que? A variação de temperatura. Então, quando eu aqueço, a matéria dilata. Só que de 0 a 4 o comportamento é o quê? Diferente. Parta de um volume VO, parta de um volume inicial VO e aqueça a água. Quando você aquecer, a água vai crescer o volume ou diminuir? Diminuir, porque está na anomalia. O volume da água vai ser diminuído. Fiz bem exagerado, né? Só que a partir de 4 não tem mais anomalia. Se a partir de 4 não tem mais anomalia, quando eu aquecer, o volume volta o quê? A aumentar. Esse é o gráfico de volume
no intervalo da anomalia. Esse intervalo de 0 a 4 é o intervalo em que acontece a anomalia. Acima de 4 não ocorre anomalia. Então, funciona da maneira normal. Aquece, cresce. Dando uma relembrada aí, ó, densidade é massa sobre volume. Densidade vezes volume é a massa. A massa é uma constante, a massa não muda. Então, densidade e volume serão grandezas inversamente proporcionais. Então, para a água, de 0 a 4, também vai ter uma diferença de comportamento de densidade. Densidade está aqui, volume está aqui. Marca a anomalia 0,4 acima de 4. O que acontece de 0 a 4 quando eu aqueço? O volume o que? Diminui. Se o volume diminui, a densidade vai tender o que? A aumentar. Então, eu vou ter uma densidade aqui a 0 graus e aí minha densidade vai tender o que? A aumentar. Chegou, passou do 4, ela volta para o comportamento normal. Então, o que acontece? A densidade aqui da água a 4 graus Celsius é 1, tá? Aqui do gelo inferior a 1. O que vai acontecer? O gelo boia na água, porque quem tem menor densidade boia, tá certo? Esse é o comportamento anômalo da água.